Saudações tricolores, pessoal, espero que vocês estejam bem. Quando começou esse problema todo, essa crise toda no Rio Grande do Sul, a CBF marcou uma reunião que ela chamou de reunião de urgência, mas apenas para o dia 27 de maio, sendo que o problema no estado começou ainda no final de abril. Pois muito bem, antes tarde do que ainda mais tarde, o tal do dia 27 de maio chegou. E eu trago aqui alguns bastidores de alguns assuntos que vão ser tratados, sobretudo pelo Grêmio, nessa reunião com a CBF. Aliás, tem um assunto que vai ser tratado, inclusive, antes da reunião. Quando a reunião está marcada para acontecer com a CBF, todos os clubes, antes dessa reunião, haverá uma espécie de pré-encontro entre os clubes gaúchos e a CBF. Desse pré-encontro, aí sim, as entidades vão para essa grande reunião com todos os clubes da Série A. O que vai ser tratado? Tem um ponto muito importante aqui e sobre ele a gente conversa a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira, se você não me conhece, prazer, bem-vindo a esse canal. Eu sou jornalista, gremista e estou aqui diariamente no YouTube trocando uma ideia com vocês sobre as questões do Grêmio. Deixem o like no vídeo, não esqueçam, não deixem para depois, mandem o like já agora e se inscrevam no canal. Querem falar sobre o Grêmio diariamente aqui no YouTube? Papo legal, bacana? Inscrevam-se nesse canal então e ativem as notificações. Antes da reunião começar, Grêmio, Inter e Juventude vão se encontrar com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e vão falar, entre outras coisas, sobre uma demanda que é de interesse dos três. Grêmio, Inter e Juventude vão pedir que a CBF custeie, que a CBF pague os gastos de logística que os nossos clubes gaúchos terão nesse período sem jogar no estado. Mas Cristiano, Juventude vai jogar em Caxias do Sul. Sim, vai jogar em Caxias do Sul, mas ele vai ter uma dificuldade em termos de logística, porque nós sabemos que vários clubes, por exemplo, que vêm de fora para cá, eles não vão direto para Caxias do Sul. Tem clubes que vêm, por exemplo, para Porto Alegre. O próprio Juventude muitas vezes faz isso e não poderá fazer por conta justamente dos problemas no aeroporto de Porto Alegre. Tem toda uma questão de estrutura, de viagem, várias estradas que seguem bloqueadas e o Juventude vai também ter uma dificuldade de logística. No que diz respeito ao Grêmio, vocês sabem, o Grêmio está treinando em São Paulo, no CT do Corinthians, depois ele vai para Curitiba, faz alguns treinos em Curitiba, joga no Couto Pereira, segue por lá para mais partidas, depois volta, tem um jogo inclusive marcado contra o Botafogo para o próprio Alfredo Jaconi. O Grêmio também vai ficar nessa de ir para um lado e para o outro. O próprio presidente Alberto Guerra diz que não está descartado, se o Grêmio tiver, por exemplo, 2 jogos seguidos no Nordeste brasileiro ou que envolvam grandes viagens, o Grêmio pode inclusive ficar em estados bem afastados aqui da região sul, mais lá para frente, justamente para evitar esse desgaste excessivo com viagem, sendo que não é uma viagem, convenhamos, para jogar na arena. A arena está impossibilitada durante muito tempo, aliás, como já conversamos aqui no canal, há quem diga que o Grêmio talvez nem consiga voltar esse ano para a sua arena ainda. Eu acho cedo para dizer. O fato é que Grêmio, Inter e Juventude, e no caso nosso aqui do canal que fala sobre o Grêmio, portanto, vai pedir à CBF que a CBF pague ou pelo menos conceda uma parte em dinheiro desses gastos em logística de um Grêmio que não vai conseguir ficar tão cedo aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um ponto. O pedido do Renato, a ideia do Renato de que o Campeonato Brasileiro não tenha rebaixamento. Tem 2 informações aqui, tá? Primeira delas, no Jogo das Estrelas, nesse domingo, o próprio Edinaldo Rodrigues da CBF, presidente, foi perguntado sobre isso e ele disse que não está na agenda e que não há interesse, não há possibilidade, sobretudo por conta dos patrocinadores. Ele quis dizer, em outras coisas, que não há datas o ano que vem. E não venham sugerir aqui para diminuir, por exemplo, o estadual ano que vem, porque não tem nenhuma condição. Uma coisa é diminuir aqui o gauchão, em que Grêmio e Inter ganham 10 milhões. Agora, vê se o São Paulo, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras vão querer diminuir o Paulistão, sendo que eles ganham 40. Acho que eles vão abrir mão de 40 milhões de reais em nome de deixar mais rodadas para o Campeonato Brasileiro do ano que vem? Não, isso não vai acontecer. Essa é a primeira informação. E a segunda é de que isso sequer está na pauta da reunião. A reunião, ela é uma definição de fato para logística,
para daqui a pouco, sabe a proposta que o Botafogo fez junto com o Grêmio de inverter o mando? Grêmio e Botafogo jogariam no primeiro turno em Porto Alegre, no segundo no Rio. Esse jogo passou para Caxias e ele ainda pode passar para o Rio de Janeiro para no segundo turno, aí sim, com as coisas em tese mais tranquilas, esse jogo ser disputado aqui. Essas questões específicas de tabela, de logística, de funcionamento, de retomada do Campeonato Brasileiro, essas questões serão debatidas na reunião. O Grêmio será representado nessa reunião pelo presidente Alberto Guerra. A proposta do Renato para que o campeonato seja disputado sem rebaixamento, essa proposta não vai entrar em análise, pelo menos nesse momento, e caso entre em análise, o próprio presidente da CBF já disse que a resposta é não. São esses os bastidores e algumas informações prévias do que se tem, do que será debatido, do que será tratado e do que já foi descartado nessa reunião dos clubes gaúchos com a CBF lá no Rio de Janeiro. Deixem um like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.